Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e galera, chegou! Enfim chegou 2026, ano novo, já desejando para todos os meus telespectadores, como é dito, desejar um próspero ano novo, de muito trabalho, muita prosperidade, muitas lutas. Só que isso eu vou passar mais pro final, fazer todo esse texto bonitinho, desejando um bom começo de ano. Em 2025, antes de eu falar sobre o ano novo, vamos falar um pouco de como foi 2025, em quesitos de trabalho, quesitos de vida, minha vida em específico. E só deixar como agradecimento e como lição de vida para vocês. 2025 foi um ano bastante conturbado na minha vida. Aconteceu muitas coisas, tanto 2025 e 2024, só que em 2025 foi muito mais coisas, muitas provações, muito trabalho, muito esforço, muitas decisões que tiveram que ser tomadas de imediato. E isso, a vida em si, se resume nisso, em provações, em circunstâncias que você não consegue controlar, mas que vão mudar e afetar totalmente sua vida. E até meio engraçado, irônico, até filosófico você pensar assim, só que é muito bom ou é maravilhoso isso acontecer. Há um ano atrás, praticamente, perdão, dia 1º de janeiro de 2025, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, eu não estava me sentindo bem, pois eu estava num relacionamento, estou num relacionamento que eu sou casado hoje, e minha mulher, ela também morava com os pais dela, com a mãe dela no caso. Ela estava longe de mim, que ela teve que ir lá visitar o pai dela, que é lá longe, em Paranaguá, se eu não me engano. Estava longe de mim, eu tinha que trabalhar, eu tive que ficar longe dela, ficar longe das coisas que todo mundo faz no final de ano, que é curtir e tudo mais. Então, sempre minha rotina é resumida em trabalho e estudos. E do dia 30 para o dia 1º do ano passado, ou retrasado no caso, foi assim. Eu lembro que eu tinha jantado, eu desejei para todo mundo feliz ano novo e fui para o meu quarto fazer trabalho, estudar, gravar uns vídeos que eu tinha gravado na época. E tava com um sentimento muito ruim de angústia, tristeza, solidão. Mesmo sendo uma pessoa que nessas coisas tem uma certa frieza, digamos assim, naquele dia em questão eu tava me sentindo um pouco mal, porque eu não sou muito de comemorar, não sou muito de festejar, só que estar longe de uma pessoa que você tem em consideração, que você ama, que você quer estar do lado, faz toda a diferença. E no começo do ano eu já tinha prometido que eu ia fazer muitas coisas. E eu falo no quesito de prometer mesmo, porque todo começo de ano as pessoas fazem isso, elas fazem listas do que querem fazer, o que desejam, e fazem as promessas que esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar a juntar dinheiro, entende? E muitas das vezes as pessoas não concretizam essas coisas. E graças ao bom Deus, as coisas que eu prometi de 2024 para 2025 e agora em 2023, em suma grande maioria foram concretizadas. E coisas que eu queria fazer também, só que não era para ano passado, eu também fiz. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, por meio de muitas conturbações, foi eu ter saído de casa. Então, eu morava com meus pais por quesito opcional também, porque nesse fator eu era muito pé no chão. Eu pensava, não tem por que eu sair da casa dos meus pais, sabendo que eu tinha, entre aspas, um certo conforto, que essa é a realidade de você morar com os pais, mesmo você arrumando briga ou não, mesmo você tendo divergências e menos liberdade, digamos assim, você alivia muito o fardo você morar com alguém, principalmente com seus pais, que vão te ajudar em muitas coisas, que nem eu. Eu tinha competido algumas vezes, eu dava aula direto, então quem me ajudava muito era minha mãe. Meu pai também, mas minha mãe muito mais. Me ajudava fazendo comida, me ajudando a arrumar as marmitas, porque eram coisas que eu não tinha tempo para fazer por causa da minha rotina super agitada. Com isso eu tive que me mudar, eu saí da casa dos meus pais, eu aluguei uma casa,
eu me juntei com a minha mulher, que hoje é minha esposa, praticamente, e estamos seguindo a nossa vida. Se eu não me engano, a gente se mudou em junho ou em julho, por aí, foi no meio do ano. E desses tempos, ou desde quando eu saí de casa até o dia de hoje, que é dia 1º de janeiro, e até antes de eu ter me mudado, que eu já tinha muitos princípios e propósitos firmados na minha cabeça do que eu ia fazer e o que eu ia deixar de fazer também para conseguir, eu só tenho a agradecer, eu fico feliz por ter pensado daquele jeito naquela época e de estar seguindo a linhagem disso no efeito dominó das coisas, porque eu falo em questão financeira, eu falo em questão até de progresso pessoal, de tudo. Foi uma coisa que precisei passar, e eu falo que eu precisei passar porque nada na vida vem de graça, ou nada que vem fácil vale a pena, digamos assim. Porque se você conquistar uma coisa muito fácil, você não sabe ou não entende o valor dessa coisa. Então, eu lembro que ano passado eu me afastei das academias que eu treinava, até no Hapkido, que é uma coisa que marcou muito minha vida. Eu tinha trocado de equipe e me afastei da equipe também. Uma coisa que no meu particular me deixou muito mal, porque eu amo isso de paixão. Eu amo Hapkido, eu amo treinar, amo dar aula também, que é o mais importante. Só que eu decidi me afastar por muitas questões pessoais e linkadas também com a equipe em si. Não tenho nada a reclamar da equipe do mestre. Só que com os princípios e com objetivos que eu tinha, eu sabia que eu não ia conseguir manter os dois. Então eu ia para a esquerda ou ia para a direita, digamos assim. E eu tomei minha decisão no particular e deu super certo. Mesmo eu achando ou pensando que eu fiz certas inimizades, porque às vezes a gente pensa e no fim ninguém. Às vezes a gente liga na cabeça, a pessoa tá brava comigo, a pessoa tá chateada. Você vê a pessoa às vezes nem liga. Você que se preocupa mais com a opinião dos outros. E eu fui uma pessoa que nesses tempos, ou quase toda a vida, sempre pensei assim. Então eu tive que sair das equipes, tive que parar de treinar, tive que parar de dar aula, porque eu dava aula de taekwondo, de hapkido e de capoeira. Parei de fazer as coisas, me afastei das academias, me mudei, então eu saí de Pinhais, onde eu morava, fui morar em Curitiba. Não é tão longe, mas tipo, muda todo o sistema da sua rotina, princípios, prioridades, tudo isso muda por causa do local que você vive e as condições que você tem atuais. Então, eu falo que eu agradeço a situação que eu estou hoje e o progresso que eu estou tendo como pessoa, porque no começo não foi fácil, essa é a realidade. E graças a Deus não foi fácil. Eu lembro no dia que eu saí de casa até com a minha esposa, que ela, antes da gente se mudar mesmo, ela ficou uns 4, 5 dias lá na casa da minha mãe. Eu já estava arrumando minha mudança, tinha decidido que ia sair de casa, já achei um lugar para morar. E eu lembro que eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Isso é até engraçado para um dia, se for preciso, eu contar a minha história, que eu não acho muito importante. Mas eu saí, eu lembro até hoje, eu saí com R$ 250, se eu não me engano, ou R$ 200, alguma coisa assim. E 150 era para pagar o caminhão de mudança e o resto do dinheiro era para pagar comida, porque o aluguel ia só vencer no começo, no meio do outro mês. Então, tava, digamos que, entre aspas, a parte do aluguel estava mais tranquilo. Porém, como eu falei, eu saí com pouco dinheiro, eu paguei a carretinha. Eu lembro que eu fiz a mudança com meu irmão. Meu irmão foi uma das pessoas que me ajudou nesse momento e eu vou sempre reconhecer isso. Então, eu tive um amigo que me ajudou, que foi o Luca, e meu irmão. Os dois me ajudaram um dia, outro no outro, porque eu lembro que até um dia antes de eu ter me mudado eu trabalhei. Aí foi o dia que eu peguei até minha televisão, em troca de serviço até. Eu fiz uns serviços de construção lá na casa da amiga minha. E em troca disso ela tirou uma TV no nome dela pra mim. Então foi uma troca que eu fiz que a gente achou justo. Cheguei em casa 10 da noite com a TV, daí meu amigo tava lá pra me ajudar. A gente já levou um monte de coisa pra casa nova e tudo mais. Levamos a TV, os computadores, as minhas coisas de trabalho, medalhas, troféus. Deixamos na casa nova. E no outro dia em questão eu fiz a mudança. E de lá pra cá, esses 6, 7 meses praticamente, tanta coisa que aconteceu na minha vida, tanto de, que nem eu falei, de provações, mas também de coisas boas. E você reconhecer isso
Eu não vou entrar em detalhes do que eu passei, porque, que nem eu falei, não preciso dizer e também não gosto de me vitimizar. Só que eu reconheço isso, porque teve dias que eu parava para pensar e falava, nossa, como é que eu vou botar comida na mesa, entende? Esses pensamentos que todo adulto brasileiro pensa pela condição que a gente vive. E graças ao bom Deus, bom Criador, bom arquiteto do universo, como eu sempre falo, do jeito que você quiser interpretar, o que você interpreta a criação divina e a força superior deste mundo e fora dele, eu só agradeço porque eu consegui ver e entender muitas dessas coisas que a gente passa. Eu já entendi um pouco, mas na prática foi muito mais fácil e muito mais interessante de se entender e de pagar o preço. Pois até uma vez eu gravei um vídeo falando do passo de fé de Moisés, que na história da Bíblia em si, que Moisés atravessa o Mar Vermelho, que na verdade nem se chama Mar Vermelho, que na terminologia do hebraico se chamava Marhed, e foi um erro de tradução que chamaram de Marhed, aí Red em inglês é vermelho, começou a ser chamado de Mar Vermelho. A divisão das águas foram feitas só a partir do momento que ele deu o primeiro passo, que ele começou a andar sobre as águas. Aí Deus viu que, independente de se tivesse água ou não, ele ia atravessar lá. Então ele deu o passo de fé, mostrando que ele estava confiante que ia conseguir. E Deus ajudou ele, fez o mar se dividir e eles atravessaram o Mar Vermelho, o Mar Red. Com isso, na minha vida aconteceu e acontece muito disso. E graças a Deus hoje eu estou colhendo bons frutos de tudo que eu também já fiz na minha vida, em questões de trabalho, de estudos. Eu estou tendo um bom retorno financeiro. Não é muito ainda, mas eu espero futuramente conseguir mais, conforme eu for progredindo nas coisas. Como eu falei, 7 meses, muita coisa aconteceu e vai acontecer muita coisa ainda, e eu espero que aconteça. Então, é tudo consequência, tudo atos, tudo ação e reação, tudo planejamento, porque querendo ou não, hoje eu estou conseguindo ter uma estabilidade financeira melhor, estou conseguindo ter retorno por causa das escolhas do passado. Então, eu dei muita aula ano passado, eu trabalhei muito em obra, muito mesmo. Voltei a trabalhar de segurança, então, que é uma coisa que eu também tenho formação. Então, no quesito profissional, eu fui muito ríspido. Falei, não, vou fazer, vou ir ali, vou lá. Mesmo muitas vezes não querendo, que nem eu fiquei, na verdade ainda tô, uns 3, 4 meses sem descanso. Trabalhando praticamente de domingo a domingo. O único dia que eu descansei em 2 meses pra cá, descansei em muitas aspas, eu saí com a minha esposa, a gente foi no museu e fomos na igreja, por incrível que pareça, e fomos numa roda de capoeira no mesmo dia, que eu quis fazer umas coisas diferentes com ela, que são coisas que são importantes para mim no meu particular, quis que ela conhecesse um pouco mais e visse esses lados do Luiz, quesitos mais espirituais, de eu ensinar coisas para ela, explicar. Levei ela no Museu Rosa Cruz, que é uma coisa também que é muito importante para mim, sem contar também que é muito bonito, toda a cultura do Egito. E levei ela numa roda de capoeira do meu mestre, que era até uma festa para as crianças da academia. Aí ela viu eu tocando berimbau, tocando os instrumentos, ajudando, para mostrar um pouco desse meu lado, porque ela até então nunca tinha visto eu dar uma aula assim, praticamente, pessoalmente. Então, agora já finalizando essa parte aí, porque eu não vou entrar em muitos detalhes hoje da minha história, do que eu passei nesses meses. Só sei que tudo deu certo, graças ao bom Deus. E que 2026 seja um ano de muito trabalho, muitas provações, como eu já falei, porque a gente só sabe o valor das coisas, tanto físicas, materiais e espirituais. Físicas, materiais e espirituais foi engraçado. Físicas, partes mentais, profissionais e espirituais. A gente só sabe o valor dessas coisas quando a gente paga o preço disso. Então, nada vem fácil, e se vem fácil, você não consegue valorizar isso. Então, para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que sofrer, e sofrer muito, muitos anos de trabalho, muitos anos ganhando muito pouco, literalmente sofrendo para viver, para conseguir fazer o básico, tanto que eu passei a vida inteira estudando e me profissionalizando em diversas áreas, principalmente voltadas à luta,
as áreas de segurança, a área religiosa, que é da teologia que eu gosto muito de estudo. Então, gastei muito dinheiro com educação, gasto na verdade, porque eu ainda sou um aprendiz, um estudante, então estou sempre lapidando meus conhecimentos e eu nunca tive muito retorno como eu estou tendo esses dias. E como eu estava falando, 2026 vai ser com muito mais trabalho, muito mais dedicação, muito mais lapidação de tudo que a gente quer fazer, do que a gente busca, de saber primeiro quem você é e o que você quer, que é muito importante para esse 2026 e para os futuros anos. Então, primeiro veja quem você é, pesquise coisas que você gosta para constituir princípios e metas e objetivos. Se você quer se mudar, ir para outro país, ir para outro estado, se você quer se profissionalizar numa área específica, se você quer virar professor, se você quer virar um lutador, um atleta, quer ser um médico, qualquer coisa que você quiser, tem um caminho para ser trilhado para chegar lá. Então, que em 2026 você coloque os pés no chão, anote tudo que você tem que fazer em quesitos financeiros, quesitos profissionais, se espiritualize mais, que é uma coisa muito importante que falta muito nos dias de hoje, e sabedoria para vocês. Agradeço todo mundo que participou da minha vida até hoje, não só de 2025, mas da minha vida toda. Quem continua na minha vida, quem saiu, que veio me passar uma lição e foi embora, porque todas as pessoas que passam por nós na vida passam lições pra gente, e algum dia a gente vai perceber essas lições. Então, que tudo isso aconteça em 2026 e que gere bons frutos para vocês, tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez por estarem me acompanhando nesses vídeos, nesta nova jornada que está tendo na minha vida, que está sendo muito boa. E até o próximo vídeo e feliz ano novo!